Graça e paz, amados. Hoje a nossa meditação saindo tarde, mas eu sou dona de casa, né? Tantas coisas, nossa. E aí eu tenho que fazer primeiras coisas primeiras. Eu peço muito ao Espírito Santo que me ajude a remir o tempo e que realmente eu seja, e não seja aquela pessoa que, né? No ativismo, que faz. A nossa igreja, né, ela começa dentro do lar, atendendo às necessidades dos nossos amados e tudo mais. Temos que ser diligentes. Mas vamos meditar hoje sobre os improváveis, ou sobre aquelas pessoas que deixaram Deus, mas Deus nunca as deixou. E ainda quando elas tenham deixado Deus, mas clamando, Deus vai, suplicando, Deus vai ao socorro delas. E os propósitos que Ele tem para as nossas vidas, Ele os cumpre todos. Vamos ver a história do cabeludo Sansão. Porque muita gente, né? Eu recebi uma meditação falando sobre ele, eu achei muito interessante. Falei para meu amigo missionário, nossa, está me inspirando uma pregação, meu amigo. Por quê? A perspectiva, né, que eu vi, a reflexão muito me mexeu comigo. Porque Sansão, muita gente pensa, né, que ele foi... É os cabelos que davam força a Sansão. Não. Era a consagração, era o propósito de Deus na vida de Sansão, né? Que dava força a ele. O que fez ele perder a força, né? Não foi tão somente o corte de cabelo, mas muito antes foi a desobediência, né? Ele seguiu o coração dele. Ele escolheu seguir os sentimentos e não aquilo que era racional, aquilo que Deus tinha designado para a vida dele. Mas ainda assim, suplicando a Deus no final, Deus fortaleceu Sansão e ele pôde cumprir o propósito de Deus sobre a vida dele. Vamos lá? É um textinho um pouco grande, mas eu creio realmente que vale a pena a gente ler, até mesmo para compreender melhor. Está lá em Juízes 16, eu vou ler a partir do versículo 24. Quando o povo viu Sansão no estado em que ele estava, né? Cego, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Sansão multiplicava, né, os mortos, os filisteus, os inimigos de Deus. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes no alto, na galeria. Havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Olha a súplica dele aí: dá-me forças mais uma vez e fazem com que eu vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E o que restou à família, versículo 31. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos, né? Um dos juízes. Mas aí o que se destaca que ainda que nós, como Sansão, né? Se você deixou de acertar, se você perdeu o caminho, se você deixou se guiar pelos seus sentimentos, pela sua alma, e se vê em situação difícil, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, Ele tem um coração inexplicável, de amor inexplicável. Ele nos ama tanto, Ele não quer nos perder. E é o mínimo sinal que nós fazemos, tal como Sansão aqui, cego, né?
ele suplicou: oh Deus, devolve minha força, dá-me mais uma vez, pelo menos uma última vez. E assim Deus deu. E ali o inimigo foi derrotado. Então, qual o inimigo? Que nos cegou, que nos levou a nos desviarmos dos caminhos do Senhor e agora lança culpa no nosso rosto, dizendo que nós somos incapazes, que Deus nos abandonou, que nós não somos nada, filhos amados do Deus Altíssimo, que põe prova, em dúvida a nossa identidade. É esse inimigo aí que o Senhor Deus vence por nós, desde que nós nos arrependamos, desde que nós tomemos consciência desse amor de Deus e queiramos voltar ao aprisco do seu coração e fazer aquilo que é da vontade dele para as nossas vidas, o propósito que ele sonhou, que ele escreveu para a nossa existência. Sim, ele tem propósito para todas as vidas. E os propósitos do Senhor não se frustrarão. Não, não, não. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, os improváveis, né? Sansão ali era um improvável, estava cego, sem forças, mas nosso Deus surpreendeu, né, o povo e deu a força que Sansão precisava. Que nós possamos compreender, não era força, era aliança entre ele e Deus. Era só uma questão, o cabelo, né? Eram alguns hábitos que eles tinham, ele era nazireu, não colocar bebida alcoólica, não cortar os cabelos, né? Então Deus nos dá muitas coisas que muitas vezes nós temos como marcas de um cristão, comportamentos, e por vezes nós abandonamos, deixamos, desvalorizamos, e isso torna-nos iguais aos outros e vamos perdendo a nossa força, que está na nossa fé. O combustível da nossa força é a nossa fé. E acompanhando a nossa fé, vem a obediência, o temor, a submissão e tantas outras coisas que realmente fazem a diferença na nossa caminhada. Então, amados, que nós possamos realmente, né, nas nossas conversas com Deus, sermos honestos. Eu hoje pela manhã ainda dizia: Deus, né, eu me conheço. E a nossa caminhada de fé, né, são degraus que nós vamos subindo. E eu falei para Deus: oh Deus, eu estou um pouco confusa com certas questões, né? E foi conversando com ele: fala para mim. E ele falou para mim. É tão lindo esse Deus, tão maravilhoso, sabe? Ele disse para mim: filha, é assim, 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 assim. Falei: eu chorei muito, sabe? Eu sou muito chorona. Eu choro muito com Deus. E eu falei: Deus, é isso aí. O Senhor há de me dar forças, né? Para eu continuar, para cumprir os teus propósitos, sem falhar, né? Obedecendo, amando, sorrindo, cantando, louvando, adorando. E isso é muito bom, sabe? Que Deus é lindo. Eu estava assim, como que eu vou dizer para vocês? Eu gosto de falar essas coisas, sabe? Para que as pessoas se identifiquem, para elas verem que pastoras, líderes também passam por essas coisas. Nós não somos sobre-humanos, nós somos seres humanos com chamado. Então eu estava assim, ouvindo a palavra de Deus, estudando, mas eu estava correndo da nossa intimidade, da nossa conversa íntima que nós temos. Tipo assim, estou zangada, não quero muita conversa com você não. Sabe? Ele não retira a unção sobre nós, a presença do Espírito, mas ele nos espera até que a gente pare com a nossa, né? Com a nossa pirraça. E eu parei e eu falei: Deus, não tá legal não tô feliz. A minha garganta começou a doer, né? Porque eu não estava conseguindo expressar, eu não estava conseguindo falar para ele de fato o que eu estava sentindo, sabe? E como eu sempre falo, as questões emocionais são muito fortes, né? Estava engasgada, estava liberando o que sobre mim, né? Aqui é a porta, né? E aí eu consegui.
né? Tive que tomar um remedinho, falei, eu não tô querendo sentir dor, né? A garganta faz o corpo todo doer, é ruim, é complicado. Quanto tempo? Não tem nada disso, nossa, nada, nem gripe, nem nada. Aí começou a garganta doer. Aí faz as pernas doerem, né? Faz o corpo doer. Falei, Mas, de fé em fé, de glória em glória, crescendo, né? Ele sabe que ele pode contar comigo, mas ele sabe que vai ter momentos em que eu vou me sentir frágil, vou me sentir vulnerável, como qualquer ser humano, e eu vou precisar que ele derrame esses pequeninos estremecimentos do meu coração, o bálsamo dele, que cura, que restaura, que renova, que nos faz ficar inteirinhos novamente. É isso, amados. Vamos orar? Deus Santo, querido, justo. Lemos aqui sobre Sansão, Deus. Pai, não somos diferentes nas nossas paixões humanas, Senhor. Mas te pedimos, Deus, que através dos exemplos bíblicos, Deus, através de toda essa riqueza que o Senhor deixou para nós, Deus, a palavra poderosa, Deus, nós consigamos, Deus, seguir em frente, Deus, tendo, Deus, um relacionamento produtivo, um relacionamento real, amoroso, Deus, verdadeiro, autêntico, Deus, porque o Senhor nos conhece, como diz o Salmo 139. Se subirmos os céus, conosco tu estarás. Se descermos ao mais profundo abismo, também sua mão estará sobre nós. Não tem como esconder nada de ti, Deus. Tu nos conheces, nos sondas, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mal, esses caminhos são sentimentos, sabe, ó Deus. E nos traga de volta, Deus, com o teu amor que nos atrai, que nos cura, que nos liberta, que nos eleva acima de nós mesmos, acima dos nossos sentimentos, ó Pai. Aquele que me ouve, ó Deus, a todos nós, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por não soltar as nossas mãos. Continua firme conosco, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Você já deu seu like? Se não deu, dê o seu like. Compartilhe. Plante sementes de evangelização na vida das pessoas. Quem está precisando ouvir esta palavra? Eu não sei, mas Deus sabe. Nós fazemos a nossa parte e Deus, né, faz aquela parte que cabe a Ele. Mas nós sempre temos algo, Ele conta conosco. Muito obrigada, um grande abraço. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Também são sementes, em nome de Jesus. Um grande abraço.